Dando continuidade ao nosso vídeo explicativo, numa das aulas mais importantes que nós estamos tendo até o momento, que é o estudo de viabilidade prévio financeiro, nós estamos abordando justamente em 2 aulas, porque o assunto, até esse exato momento, seria o mais técnico. Relembrando, nesse visor que nós temos aí, é o nosso mapa mental, nós estamos tratando ainda no momento aqui do negócio e estritamente estamos abordando o estudo de viabilidade prévio financeiro. Quando nós paramos nas aulas anteriores, nós vimos e separamos necessariamente os grupos relacionados à receita e seus redutores e todo o grupo de despesas e como se consolidam os objetivos da parte de resultado. Então já temos necessariamente desenhado os jargões e a equação básica da viabilidade financeira. Agora, como é que se monta? Como é que eu posso partir e desenhar um processo para eu montar finalmente uma viabilidade financeira? Então, necessariamente, nós colocamos aí na sua frente 5 passos. Desses 5 passos, eles são sequenciais. Dentro desse sequenciamento, nós temos a evolução dos passos que nós vamos partir desde a coleta de dados até o diagnóstico final e a decisão sobre o empreendimento, se ele é ou não é viável. Então, na parte número 1 aí, da agenda da viabilidade prévia, nós temos a fase que está relacionada à coleta de dados, ou seja, ao levantamento e à seleção de informações. É importantíssimo essa parte. Ela é fundamental. A pessoa que estiver estruturando uma viabilidade financeira, ela deve primar pela fundamentação e a veracidade das informações. Lembre-se, se as informações forem equivocadas, as decisões também serão. Então, as fontes de informações, elas são importantíssimas. Se nós falássemos no bom português, quem estiver à frente, não tenha preguiça. Seja metódico, seja detalhista e busque informações com parâmetros de qualidade para você poder fazer a projeção que se aproxime mais da realidade, que chegue a um consenso, que se aproxime de ponderações viáveis para a tomada de decisão. Então, o primeiro ponto é a coleta de dados. Você tem que primar para fazer a boa coleta de dados, para estabelecer o preço de mercado de venda, para estabelecer o preço médio da construção que você vai fazer, para você fazer o orçamento da parte de marketing, para você estabelecer as condições necessárias, a informação do terreno, como é que ele vai entrar no negócio. Então, necessariamente, procure demorar-se muito nesse aspecto, em primar por estabelecer uma coleta de dados com qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Tendo colhido os dados necessários e as fontes das informações, parte-se então para a etapa 2, que é a organização e análise das informações que foram coletadas. Então, nós vamos tabular toda a informação, planilhar, organizar, colocar o que é consulta, o que é premissa, e nós vamos também estabelecer nessa fase de organização e análise a estrutura de como será montada a viabilidade econômica, financeira prévia. Então, é justamente nessa etapa que a gente define a estrutura para o demonstrativo, ou seja, a forma que as informações colhidas na época da coleta de dados serão demonstradas, serão estruturadas. É nessa fase 2. Tendo feito isso, na fase 3, tendo feito a coleta de dados, tendo organizado dados e estabelecido a estrutura de como vai ser o demonstrativo da viabilidade financeira,
nós passamos então a montar propriamente dita a viabilidade financeira com a inserção da parte numérica e de valores. Nessa parte da montagem da viabilidade, a partir da estrutura, nós passamos a inserir as informações depois de uma análise. Essas informações, então, nós começamos a montar as fórmulas lógicas da modelagem financeira. Ou seja, eu começo a colocar lá na primeira linha valor geral de vendas. Então, eu boto a fórmula lá de como eu cheguei no valor geral de vendas, no valor total das receitas. Se eu tenho lá o valor de construção, eu boto lá a fórmula relacionado a como eu cheguei nessa linha. Então, eu tenho na primeira linha lá, valor geral de vendas, menos a parte de comissionamento de vendas, menos a parte dos impostos, que eu coloco lá o percentual dos impostos vezes a receita. Eu linko isso de forma lógica. Nisso tudo, eu estou fazendo o que se chama de modelagem financeira. Feito então, tendo a estrutura, inserindo a fórmula lógica e a modelagem, montando o demonstrativo, nós então partimos para a fase número 4, que é justamente a questão relacionada à análise de cenários. Uma vez que você já tenha coletado os dados, organizado a estrutura e montado a viabilidade, a partir dos valores dos números ali colocados, nós podemos então fazer uma análise de mercado, variando os números e ver como é que o resultado se comporta. Isso se chama análise de cenários. Se eu aumentar a receita, qual vai ser o impacto sobre o meu resultado? Mas será que o mercado aceita? Se eu diminuir aqui o custo de construção em 10%, qual vai ser a variação? Será que isso é possível? Então, ou seja, necessariamente nós fazemos uma simulação de resultados através das alterações das principais premissas da planilha de viabilidade. Nada mais é do que uma simulação das principais variáveis. Nós veremos isso quando montarmos daqui a pouco, ao final dessa aula, uma viabilidade financeira econômica prévia. Bom, chegando nesse exato ponto, nós chegamos no cume, aonde temos condição de estabelecer a fase 5, que é o diagnóstico e decisão. Depois de ter feito uma análise de cenários, ter visto o impacto, nós já avaliamos, já interpretamos a elaboração e já temos praticamente um parecer se o empreendimento é viável ou não. Ou seja, é o momento do stop and go, ou seja, ou você segue ou você para, ou você restabelece as condições, faz uma reengenharia, volta a fazer novamente os acordos com a pessoa do terreno, com a parte da engenharia de custos, do que é viável para melhorar as condições da equação, para que o empreendimento, a princípio, se não for viável, se torne viável sob essas condições. Mas, nesse exato momento, que é a parte 5, é a decisão de fato, é o diagnóstico e a decisão. Então, nós partimos aí da coleta de dados até o seu diagnóstico. Esses são, então, os passos sequenciais para você montar uma viabilidade econômica. É bom lembrar duas questões importantes quando a gente trata de viabilidade financeira. Uma delas são palavras relacionadas ao contexto de projeção e premissas. No início, nem todas as informações são definidas. Nós temos um cenário de incertezas. Porém, temos necessariamente uma visão do negócio e dos parâmetros que seja aceitável, que seja possível. Então, a partir disso, nós começamos a assumir determinadas informações, definir, para que seja possível fazer a projeção. Ou seja, a partir dessa visão, a fim de fazermos uma projeção, são definidas algumas premissas, ou seja, parâmetros que julgamos serem verdadeiros e possíveis. Premissa é justamente isso, é o que você toma como verdadeiro. É importante frisar
que não se trata necessariamente de fazer aleatoriamente mudanças. Não, é justamente o contrário. São premissas, ou seja, parâmetros que você estabelece, que você tem um julgamento, que ele seja possível de executar. E em cima disso, você faz projeções confiáveis. Lembre-se, papel aceita tudo, mas a compreensão humana não. Então, você que está fazendo a viabilidade tem o papel e a responsabilidade por primar em passar uma visão madura, coerente, segura e confiável. Nessas projeções são assumidas premissas para fazer as previsões, a fim de assegurar e transmitir a confiança previamente se o negócio é viável e se tem atratividade, tanto para investidores como para os clientes potenciais. As premissas assumidas para fazer as previsões são como uma base de informações referenciadas. Não é com base em achômetro, não, elas são referenciadas, elas são fundamentadas, porque elas são tidas como verdadeiras, tais como pesquisa de mercado, aonde é apontada uma faixa de valores de preço de venda que você pode praticar naquela região, experiências anteriores e parâmetros da própria região, bem como o levantamento de despesas e custos com base em anteprojetos. Porque nesse exato momento dessa fase de negócio, não temos ainda os projetos desenvolvidos ao nível executivo, não temos o orçamento detalhado. Tem também parâmetros de órgãos referenciais e experiências anteriores. Por exemplo, para estabelecer premissa de construção e orçamentação na engenharia de custos, você pode se basear e se nortear pelas algumas indicativas que está lá na NBR 12721, que define parâmetros e coeficientes. Também nós usamos corriqueiramente para fazer estudo de viabilidade prévio ou parametrizado as questões relacionadas ao CUB, que é o custo unitário básico, que indica o valor aproximado do custo por metro quadrado construído como parâmetro. É importante salientar que, ao você utilizar o CUB, procure utilizar o relatório que tem o CUB praticado na sua cidade, na sua região. Você não pode utilizar o CUB de São Paulo se você está na cidade de Fortaleza. Não pode utilizar o CUB de Salvador se você está na cidade de Cuiabá. Então, procure se fundamentar no CUB da sua região. Bom, as informações técnicas para a viabilidade prévia, além dessas todas que nós já construímos nessa aula e na anterior, nós obtemos principalmente no quadro de áreas prévio do estudo preliminar do arquiteto, a partir das restrições aplicáveis, do estudo de restrições ambientais e do estudo de ocupação de uso do solo. Lembre que nós tratamos disso nas aulas anteriores, no qual é feito um estudo de viabilidade ambiental para apontar o potencial do terreno e suas restrições de ocupação, aonde é aplicado as regras de ocupação de uso do solo do município e é juntado isso à concepção do empreendedor. O arquiteto, então, ele consegue consolidar e compatibilizar essas questões do ponto de vista de ter uma definição de produto conformado com as restrições ambientais e jurídicas para a ocupação do solo. O resultado disso, ele faz um quadro de áreas prévio com o total de área privativa ou área de vendas potencial, o total de área construída permitido, assim como outros indicadores. Nós vamos justamente utilizar essas informações para montar o estudo de viabilidade. Nós temos aí no canto direito de vocês um exemplo de um demonstrativo estático, é claro, de viabilidade prévio. Nós temos aí uma receita ou valor geral de vendas do empreendimento, você tem aí 225 milhões, aí você tem as linhas abaixo que são os redutores das receitas, que é a comissão de vendas e de impostos.
Reduzindo isso, você vai ter a receita líquida. Você passa, então, a reduzir outro tipo de custos. Por exemplo, o terreno, o marketing, comercialização, gerais administrativas, de incorporação, de acordo com o que nós vimos nesta aula. E montamos o resultado. A partir disso, então, se apura-se o resultado final. É importante frisar que o princípio geral da equação, ele deve permanecer, mas a forma de você montar a viabilidade do demonstrativo pode alterar para atender a sua necessidade. Muitas pessoas, após colocar a receita total dos redutores, descontam os valores dos terrenos e da construção, como nós veremos agora, e dá um resultado operacional, que são despesas operacionais brutas. E depois ele deduz a despesa de incorporação, para ter o resultado operacional líquido. Bom, tendo feito essas explicações, nós podemos agora, então, partir para fazer um demonstrativo em Excel. Obviamente, esta é um estudo de viabilidade financeiro prévio, e é importante frisar que é apenas um demonstrativo, que no estudo de viabilidade financeiro definitivo, nós vimos um fluxo de caixa projetado, além desse demonstrativo, que é o resultado final. Mas para efeito de fazer um diagnóstico inicial, com as informações ainda no início, esse demonstrativo ele é suficiente para apontar se o empreendimento é viável ou não. Obviamente, se você precisar se aprofundar mais para tomar a decisão, você vai fazer. Então, nós temos aí, eu já fiz mais ou menos uma montagem, já adiantei para nós ganharmos o tempo. Nós temos aí o demonstrativo, do seu lado esquerdo, demonstrativo de resultado. Ao centro, nós temos o quadro de premissas para consolidar as informações. E no extremo direito, nós temos o quadro de áreas preliminar, que é dado pelo arquiteto, depois do estudo das restrições ambientais e de uso e ocupação do terreno, aonde ele me informa o total de área privativa e o total de área construída, para eu poder utilizar na minha viabilidade no quadro de premissas. Então, tendo por base esse demonstrativo, nós vamos assumir essa premissa para poder fazer essa configuração. Então, partindo do lado direito, no quadro de áreas preliminar, nós vemos aí que a área privativa, ou área de vendas apontada pelo arquiteto, depois que ele fez todo o estudo, é de 12.600 mil metros quadrados de área privativa, ou seja, de área destinados à venda. Logo abaixo nós temos aí a área construída, que é o valor de 20 mil metros de área construída, depois de ele ter feito o estudo. Isso se chama potencial construtivo. Você poderá utilizar o total dos 20 mil ou não, mas esse é o teto apontado pelo arquiteto. Partindo para a coluna do meio, que é o quadro de premissas, que é aquela questão de nós organizarmos as informações e, a partir da organização, montar o demonstrativo, é como se fosse aquela fase 2 que nós demonstramos anteriormente. Nós temos aí a montagem do quadro de premissas. Nesse quadro de premissas, na primeira linha nós temos aí área privativa. Então, área privativa eu fui buscar lá no quadro de áreas do arquiteto, lá, 12.600. O valor médio de venda apontado pela pesquisa de mercado era entre 8.000 e 8.500. Nós colocamos, a título de fazer um demonstrativo, o valor do metro quadrado de venda em 8.100. O valor dos impostos, para efeito de fazermos a viabilidade, eu coloquei aí 4%, que hoje é um percentual para as empresas que são optantes do patrimônio de afetação. Se você não opta pelo patrimônio de afetação, que nós vamos ver o que é isso nas fases seguintes, aí você vai ter um percentual maior, geralmente aí hoje em torno de 6,7%. Mas é importante que você verifique isso, o que está vigente na sua época. A comissão sobre vendas 4% é o que nós assumimos. Terreno para efeito de viabilidade, para construção de edifícios, geralmente em estudo de viabilidade, nós temos aí um teto até 15% em média. Se for loteamento, condomínio loteamento, chega a 25%, 30%. Colocamos aí 12%. Nós temos aí, então, o valor do metro quadrado de construção praticado na região de acordo com o CUB. Então, para o padrão que nós queremos, que é o médio,
É 12.650 hoje. Bom, para imprevisto colocamos aí 5%. Verba para marketing, nós assumimos colocar 1% do valor geral de vendas. Do valor que der, eu vou ter que fazer um orçamento, que o meu teto será este valor. Já a parte de comercialização, que envolve secretariado, que envolve estrutura, que envolve estande de vendas, aí você tem que fazer um orçamento detalhado prévio, à parte, que vai dar para você um valor inteiro. Nós colocamos aí, para a nossa projeção, o valor de R$700 mil. Gerais e administrativas, que é o executivo que está lá, toda a sua estrutura de jurídico, estrutura de financeiro, consultorias jurídicas, todas essas questões do início até o final do projeto, nós temos aí que é o valor de 1.800.000. E a despesa de incorporação, que são as consultorias para fazer as licenças, memoriais, alvarás, consultoria de projetistas, 1.200.000. Essas, então, são as premissas. Aquilo que nós julgamos ser verdadeiro, para poder fazer a simulação e a projeção do demonstrativo de resultado. Tendo o quadro de premissas estabelecido, vamos então agora montar a nossa projeção. Na primeira linha aí, nós temos o valor geral de vendas. Então, eu posso pôr aqui, ó, igual o valor geral de vendas, que é o total de área privativa, o total de área de vendas, como nós vimos na aula anterior, vezes o valor do metro quadrado de venda, que é 8.100. Um vezes o outro, olha lá, já me deu aí o valor geral de vendas, ou VGV do empreendimento, é de 102 milhões. O valor dos impostos, aí eu vou colocar aqui, igual, onde eu vou buscar isso? No quadro de premissas. Então, é igual a o valor dos impostos, que é 4%, sobre quê? Sobre o valor total da receita, 102 milhões, um vezes o outro. É igual, então, a 4 milhões. Comissão sobre vendas, igual, vou buscar onde? No quadro de premissas, que é o valor também de 4%, poderia ser 13,5%, 4%, 4,5%, depende da sua política de remuneração para as imobiliárias e corretoras. Então, é o valor do comissionamento sobre o valor total de vendas, que dá o valor também de 4 milhões. Esse primeiro grupo aí é o valor do VGV, menos os redutores, que nós vimos na aula anterior. Então, me dá aí um faturamento líquido de 93 milhões. Nós vamos partir, então, para a parte que são relacionadas mais aos custos operacionais e não despesas, que é a questão do terreno. O terreno, nós temos aí que é 12% em nossa premissa do faturamento. Então, é 12% vezes 102 milhões. Então, o valor do terreno é de 12.247. A construção, ou seja, onde eu vou buscar essa informação? No quadro de premissas. Então, que informação eu vou buscar lá? O total de área construída. O total de área construída é 20 mil. Vezes o quê? O valor de custo por metro quadrado de construção, que é 2.650, que está apontando aí. Um vezes o outro, está me dando o quê? O valor de construção da obra é de 53 milhões. E aí está inserido as despesas indiretas e os custos diretos. Nessa parte inicial, sobretudo preliminar, nós colocamos algum percentual sobre o valor de construção. Como os projetos não estão detalhados, o nível de risco e de certeza são maiores, de um imprevisto, é um percentual. Nós estabelecemos aqui no quadro de premissas que é de 5%. Então, seria o valor de 5% vezes o valor da construção, que é 53 milhões, dando um total de 2.650.000. Olhe, nós já chegamos então ao resultado operacional bruto, que são o resultado líquido, faturamento líquido, menos as despesas operacionais. Então, resultado operacional bruto. Vamos agora, então, começar a deduzir as despesas do processo de incorporação. A primeira dela é marketing. Então, nós colocamos lá no quadro de premissa que seria 1% do faturamento. Então, 1% vezes 102 milhões, nós temos aí cerca de 1 milhão, que é o orçamento de marketing. Eu vou fazer todo o meu orçamento baseado nesse teto.
Obviamente, quando nós fazemos o estudo definitivo, nós vamos fazer o fluxo de caixa desses gastos, e são mais feitos no início. Deve dar talvez descasamento. Aí vem o planejamento financeiro, que nós veremos mais a seguir, de como é que essa exposição de caixa será coberta. O segundo ponto são despesas de comercialização, que é um valor fixo, 700 mil, como nós vemos aí. As mesmas coisas com as despesas gerais e administrativas, 1.800.000, colocamos aí também. E a despesa por fim de incorporação, que é o valor de 1.200, que são aquelas despesas relacionadas a projetistas, ao custo do alvará, do registro de incorporação, consultoria jurídicas e etc. Tudo aquilo que tem que ver com o processo de incorporação propriamente dito. Pronto, feito isso, nós temos o resultado operacional bruto, que é o valor de 21 milhões. O resultado financeiro para essa viabilidade nós não vamos colocar. Se pegássemos dinheiro emprestado, os juros entraria aí, que é uma despesa não operacional. Então você teria no final um resultado líquido. Como ele é zero, então o resultado líquido no final vai ser o mesmo do resultado operacional bruto. Então, ao final, nessa configuração, chegamos à conclusão de que o resultado líquido do projeto, dado as premissas que nós temos aí, é de 21 milhões e que sua rentabilidade é de 21%. Hoje, nas práticas de hoje do mercado, um empreendimento que esteja no parâmetro de 21% de rentabilidade é um projeto, é um empreendimento aceitável, é aprovável, está no nível bom. A partir de 15% ele está no nível bom, acima de 20% ele está no nível já melhor, né? Então, ou seja, a partir desses parâmetros e com as aulas que nós demos aqui, a anterior e esta, nós podemos montar um demonstrativo de resultado que serve como estudo preliminar financeiro para a tomada de decisão, a fim de estudar e verificar, avaliar se o empreendimento é viável ou não. Se ele, por acaso, tivesse 8% de rentabilidade, eu, como empreendedor, poderia dizer: eu vou negociar melhor o terreno, porque nessas condições não me é atrativo. Então, eu vou poder melhorar. Então, quando chega nesse ponto, você lembra aquela quarta parte, que é o estudo de cenários, o estudo de viabilidade, ou seja, o estudo de análise das principais variações que eu posso fazer para melhorar o cenário que eu tenho. Então, nós temos aqui duas variáveis principais, uma de receita e outra de custos, para efeitos de nós fazermos aqui uma análise de viabilidade, uma análise de cenários. É o que está de azul aí no seu cenário. Nós vamos variar aqui o valor do metro quadrado de venda e o valor do metro quadrado de construção. Então, através da pesquisa de mercado, foi apontado que o valor praticado na região para este padrão que você está comercializando, o empreendimento que você está estruturando, está entre 8.000 a 8.500. Nós colocamos 8.100 como lançamento. Obviamente, eu posso fazer uma análise de viabilidade e estudar como é que eu faço. A questão é, o mercado vai aceitar? Por exemplo, eu posso chegar aqui, onde tem 8.100, e vou colocar aqui os 8.500, que foi o máximo apontado pela pesquisa de mercado. Repare que o resultado final do meu projeto saiu de uma rentabilidade de 21% para 24%. Melhorou. Agora, será que o mercado vai aceitar? Eu vou ser competitivo? Isso vai impactar na minha velocidade de vendas? Então, esse pode ser um dos caminhos. Ou eu posso chegar, então dizer assim, para eu ter 8.500, eu tenho que melhorar a qualidade do meu produto. Então, eu vou refazer o meu projeto, de modo que também isso vai ter impacto no valor do meu metro quadrado de construção, que vai passar de 2.650 para 2.900. Aumentou, a construção saiu de 53 milhões para 58 milhões. E o resultado líquido saiu de 24 para 20.
A rentabilidade saiu de 24% para 19%. Então, essa aí, através da viabilidade financeira, na modelagem financeira que você faz no instrumento, esse instrumento que nós estamos utilizando agora é o Excel, você pode fazer análise de cenários. E a partir dessa análise de cenários, você então estabelece as métricas e as premissas definitivas que servirão para você tomar a sua decisão. E daí em diante, fechar as portas e passar a desenvolver o projeto. Ou fechar as portas e dizer que não é viável e parar por aí. Então, necessariamente, nós, nessas duas aulas, falamos sobre o estudo de viabilidade prévio financeiro. Já falamos no estudo de viabilidade prévio legal, ambiental e financeiro. E na próxima aula vamos falar sobre o estudo de viabilidade prévio técnico. E encerramos então esse capítulo relacionado ao estudo de viabilidade. Eu espero que tenha sido bom, é uma aula interessante, resume todo o ciclo realmente. Mexer com viabilidade financeira é motivador, você enxerga todo o negócio, mas é uma postura e um trabalho sério. E você tem que levar muito em conta necessariamente as decisões que você está tomando e as premissas que você está colocando para fazer essa projeção. Então, necessariamente, é uma aula importante. Espero que tenha sido bastante contribuição para desenvolver o conhecimento, a habilidade e a visão. Então, até a próxima aula.